Novamente, Igor e Messias estavam juntos no Monte Shaolin, treinando, até que José aparece novamente e ele diz: eu preciso de vocês mais uma vez para uma nova aventura, e dessa vez será num torneio. Estejam prontos amanhã. Então Pegorari aparece e o José o apresenta. Este é Pegorari. Ele lutará ao seu lado no torneio. Então é isso. Então eles vão descansar para o dia seguinte. Todos os participantes do torneio se reúnem para o local onde ele seria realizado. Alguns rostos conhecidos, algumas inimizades sendo feitas, algumas pessoas conversando, até que o dono do torneio aparece e libera a entrada. Mas José diz para seus amigos que ele não poderá participar do torneio, pois ele ultrapassa o nível de força e poder. Então, todos eles entram para o torneio. O torneio começa e Davizão, o dono do torneio, ordena que a primeira luta seja Pegorari contra Gustavo. Pegorari, ele fica mostrando sua cara a todos de arrogante e egoísta, pois ele achava que iria vencer a luta. E em um momento em que ele se distraiu, Gustavo covardemente lhe dá um chute, lhe derrubando com um golpe, e ele fica pisoteando Pegorari, até que Igor salva Pegorari e vence a primeira luta. Mas Pegorari não poderá mais lutar, pois ficou incapacitado e terá que se recuperar. Então, depois da primeira luta, Davizão ordena que Messias e Esther lutem. Esther não estava igual da última vez. Ela tinha ficado muito maior e muito mais forte. Então, Messias fica olhando para ela, um desgosto. Ela tenta dar um golpe em Messias e o Messias vai para o outro lado. Ela tenta dar outro e o Messias dá um mortal para trás. Ela até acerta um golpe em Messias, e quando ela acha que ganhou, Messias dá um gancho nela e ele vence a segunda rodada. Apenas sobraram duas pessoas para lutar contra Igor e Messias, que são eles: Davizão, o líder do torneio, e o seu servo, que é um mistério ainda. Mas ao invés deles irem lutar, eles acabam criando dois clones, um do Igor e um do Messias. Então Davizão diz: vocês não passarão nem de seus próprios clones. Então Igor e Messias e seus clones partem para cima um do outro. Messias acaba perdendo a disputa contra seu clone e fica incapacitado por um tempo. Então Igor luta bravamente sozinho contra os clones e consegue contê-los, e também consegue vencer o clone de Messias. Então Messias acorda e fica apenas o clone do Igor contra o Igor e o Messias. Mas Igor e Messias acabam levando uma surra. Então o clone de Igor o teleporta para outro lugar para lutarem a sós. Messias então se levanta, ainda meio cansado. Ele viu seu clone no chão e uma aura gelada. E ele acaba pegando toda essa aura para ele e acaba ganhando poderes de gelo, que nem o seu clone tinha. Então, uma voz
uma voz do José aparece e é possível escutá-la. E ele diz: sobrou apenas o Messias e o da visão para lutar. Agora é a final. Então, da visão sem opção, já que seu servo não lutava, ele apenas aceitou e foi para a batalha. Da visão então fala: quero ver você me derrotar. Então ele começa a carregar todo o seu poder e fica bem verde. Então ele carrega uma marreta e ele tenta jogar contra o Messias, mas o Messias desvia e os dois ficam cara a cara novamente. O Messias, enfurecido por ter visto o seu clone sendo amassado, ele tenta dar um chute em Davi, mas o Davi nem se mexe. Então da visão carrega sua marreta novamente e joga contra o Messias. O Messias tenta defender com gelo, mas ele vai descendo e ele vai descendo. Ele não aguenta a marreta da visão. Então ele explode o gelo e a marreta voa longe. Então Davi dá um chute em Messias e o Messias cai no chão. E então o Messias, como último ataque, ele carrega um mega gelo. E o Davi começa a se descarregar. E o Messias aproveita isso e joga o gelo em cima dele. E ele vence. Mas da visão não estava derrotado. Ele aparece novamente. Mas nessa parte o torneio já tinha acabado. Então o seu servo aparece atrás e mata ele. O servo de Davizão se revela ser Guilherme e ele suga o Davi e pega todos os seus poderes. Então José aparece e faz Guilherme desaparecer, dizendo que ele já estava violando as regras do torneio e que ele estava ficando muito forte, mas que eles ainda tinham que resgatar Igor. O clone de Igor teleporta eles para um lugar em chamas. Então Igor olha em volta e vê seu clone e eles começam a lutar. Igor tenta dar um golpe em seu clone, mas seu clone consegue desviar, pois ele tinha habilidades avançadas. O clone de Igor tenta lançar fogo contra Igor, mas Igor desvia e lhe acerta um chute. E logo depois, o seu clone, ele dá um gancho no Igor. E depois eles ficam disputando corpo a corpo para ver quem ganha em força. Mas eles se separam e cada um fica com um pouco da aura do outro, o que faz Igor ganhar poderes de fogo. E quando ele tenta usar contra o seu clone, não dá certo. O clone vence. Ele tinha mais experiência e ele aguentou o fogo. Mas José chega e o clone de Igor foge, salvando Igor e vencendo todo o torneio.